Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. Hoje, dia 18 de junho, é considerado o Dia do Orgulho do Autismo e eu tenho o prazer de estar aqui tomando um café com meu amigo Ricardo. O Ricardo é um autista nível 1 de suporte. Eu tenho muito orgulho, do Ricardo. Sou grato a Deus pela nossa amizade. Eu tenho muito orgulho porque, independente da questão do autismo e das suas dificuldades, das suas limitações, o Ricardo ele tem se superado, é um cara que está no mercado de trabalho, exercendo uma profissão, não apenas uma carreira profissional, mas duas carreiras profissionais. Então já vou pedir para o Ricardo se apresentar em poucas palavras. Então, meu nome é Ricardo, eu sou autista de suporte nível 1, eu estou no mercado de trabalho há mais ou menos uns 20 anos, eu tenho 45 anos, sou autista tardio. E foi bem difícil no início, assim, eu consegui um trabalho, tanto que o meu primeiro trabalho foi com 26 anos. E hoje, por eu já ter uma idade um pouco mais avançada, a gente consegue ter mais facilidade em trabalhar dentro do mercado de trabalho. Até porque antigamente a gente não sabia que a gente era autista, né? Aí após o meu laudo, após eu descobrir isso, eu comecei a me interessar mais pelo assunto, eu comecei a querer me entender mais, ter mais conforto para trabalhar e querer estudar mais sobre autismo, Regis. E foi mais ou menos por aí que eu comecei a querer conhecer mais sobre essa questão, até para melhorar no meu trabalho, para me melhorar a minha relação com as pessoas, que é bem difícil me relacionar com as pessoas, tu sabe disso. Então, assim, tá melhorando. Cada vez que eu estudo mais sobre autismo, eu vou mais me conhecendo. Tu comentou uma coisa que eu sou um autista tardio. Isso. Foi esse o termo que tu usou? Por que o tardio? O tardio porque eu não sabia que eu era autista, mas sempre fui autista, né? Por conta de vários critérios, né, Regis? Das próprias dificuldades que eu passei na minha infância, nas dificuldades da minha adolescência, minhas dificuldades de comunicação. Tanto que eu só melhorei a minha fala, a minha comunicação, por eu amar muito rádio. Entendeu? De eu gostar muito da profissão rádio, que foi a número 1, a minha profissão número 1, né? Mas eu nunca consegui ter uma oportunidade como comunicador, locutor, tanto que a minha primeira oportunidade foi agora, com 43 anos. Né? Antes eu não conseguia ter a oportunidade de trabalhar em rádio, porque eu não tinha uma dicção boa. Isso quer dizer que tu foi diagnosticado há pouco tempo com autismo? Há pouco tempo com autismo. Mas sempre o autismo fez parte da tua vida? Sempre a minha vida teve todos os critérios, né? Mas a gente não sabia na época, né? Eu sempre achava assim que era um jeito de ser meu, entendeu? Isso aqui é um jeito de ser meu, né? Mas era um jeito de ser que nunca sarava, que nunca melhorava, né? E tinha que batalhar demais para as coisas poderem acontecer, e quando acontecia mais ou menos. A questão do autismo, né? Diversas literaturas convergem na mesma linha, que é a questão da tríade do autismo, né? Que é a questão de comportamento, comunicação e socialização. Né? A pessoa que tem o autismo, ela tem uma perda significativa em 2 ou 3 dessas áreas, né? E a questão de comunicação, eu lembro que uma vez tu falou comigo numa conversa, que tu começou a falar tarde também, né? Sim, segundo meus pais, foi a partir dos 4 anos que eu comecei a falar. Né? Antes era só, tipo, como fosse ecolalia. Copiava palavrinhas. Aí começar a falar mesmo, começar a falar fluente, uma criança com 8 anos fala direitinho já, né? Eu lembro que com 8, 9 anos eu falava as palavras trocadas. Eu não conseguia dizer algumas palavras, entendeu? Sim. E outra coisa que tu comentou comigo, Ricardo, que tu começou a falar imitando o radialista. Isso, né? Comecei a falar escutando o rádio, eu imitava ele falando. Né? Do meu jeito, mas fazia, tu entendeu? Sim. Então, quer dizer que a comunicação, a radiocomunicação, te ajudou a desenvolver a tua fala. Eu acredito que se não tivesse o rádio na minha vida, hoje eu teria um problema de comunicação muito mais grave, entendeu? Acho que porque todo o longo da minha vida, de eu gostar disso, acho que eu fui auto me medicando, como for assim, entendeu? Fui auto melhorando com o passar dos tempos, né? O rádio acabava te regulando, me regulando. O rádio acabava te regulando. Eu ficava ouvindo, não conseguia acertar, e eu batalhava, numa hora eu vou conseguir. Até quando eu fiz o curso de rádio em 2007, eu tive uma fonoaudióloga, onde ela detectou um probleminha. E não existia autismo naquela época, em 2007. Não, tu tem um probleminha na tua dicção.
Tu não consegue ler, até hoje eu tenho uma dificuldade de ler, eu tenho que fazer um esforço. E eu tenho um problema, apesar de estar falando bem aqui, é por muito treino. Tu entendeu? Sim. E às vezes eu me atrapalho mesmo assim para falar. Então nós podemos dizer assim, ó, que o rádio na tua vida, por outras situações que tu já me falou, que também todas elas envolviam o rádio era um hiperfoco. Era um hiperfoco. Até hoje, né? 45 anos até hoje. Tanto que eu montei um estúdio de rádio agora lá em casa. Então tu fez do limão uma limonada, Isso, né? Do teu hiperfoco, tu acabou fazendo a tua profissão hoje, uma das profissões, né? E foi te superando, né? Isso, porque o que acontecia? Eu gostava tanto do rádio, mas eu não correspondia para poder trabalhar. Eu gostava, tentava e não ia para frente. Aí só depois, com o passar dos anos, tanto com dificuldade na escola para ler, enfim, meu pai e minha mãe sabem muito bem o que eu passei, que eu comecei a fluir, comecei a falar melhor. Tanto que eu tenho, como te falei, numa outra parte, alguns resquícios ainda de um problema que eu tenho. Eu tenho que fazer um esforço grande para ter essa naturalidade, entendeu? Mas a gente consegue, com o tempo tu acaba conseguindo. Tu foi estudando, foi te aprimorando, tu mesmo foi buscar uma fono para te orientar também. Eu fico treinando leitura toda hora lá em casa. Se tu pegar um radialista normal, ele vai falar fluente, como fosse qualquer um ler. Eu já tenho que fazer todo um trabalho, eu já tenho que pegar um texto com antecipação, eu tenho que ler, eu tenho que decorar para poder sair mais ou menos. Que legal, cara. Mas tu também tem outra profissão, né? Além de radialista, DJ, que tu lida com som também. Tudo é a mesma coisa, DJ, radialista, tudo é o mesmo foco. Tudo tem a ver com comunicação. Tudo tem a ver com a comunicação. E também eu trabalho com parte de informática, né? Parte de TI, tanto na parte de hardware, na parte de software, e também eu sou técnico em eletrônica. Isso, de certa forma, poderia estar associado a questão da dificuldade de relacionamento, no sentido, vou preferir lidar com máquina do que lidar com gente. Eu sempre preferi lidar com máquina porque era o meu passatempo, era tipo como fosse uma válvula de escape. Quando eu era muito sozinho, eu me dediquei muito à música, ficava escutando música, o dia inteiro escutando música, sempre escutando a mesma música, ou sempre o mesmo estilo. E aí o tempo foi passando. E eu achava que estava tudo normal. Sim. E o tempo foi passando, entendeu? Tanto que tem minha mãe, meu pai, meus irmãos, tudo de prova, que sabem que foi uma coisa que eu era muito caseiro, mas era um caseiro de ouvir música. E tanto que a minha profissão DJ, eu nunca consegui evoluir ela. Eu nunca consegui ir para frente com ela, justamente por causa dessa dificuldade de comunicação, de interagir com o contratante, enfim. Eu sei toda a teoria. De como tem que ser, mas eu não consigo colocá-la em prática até hoje. Eu vi um vídeo teu uma vez que tu colocou o som e foi pra rua, né? Fui pra rua. O som tocando e fui pra rua. Tinha muito estímulo. Isso, visual, sonoro, enfim. O que acontece? Eu sempre achava que aquelas dores de cabeça que me dava era coisa normal. Estou sentindo uma dor de cabeça, um incômodo, mas eu tenho que aguentar aqui. Eu estou sendo pago. Sim. Tu entendeu? Aí eu chegava no outro dia, parecia que eu tinha tomado um porre de cerveja. Esgotamento total, de me levantar 4 horas da tarde arrebentado. Esgotamento físico, emocional. Então assim, mas eu não bebi. Eu falava com meus amigos que eles estavam na festa, mas tu não bebeu? Como é que tu tá de ressaca? Não sei. Tu entendeu? Isso aí foi toda a minha vida assim. Hoje eu entendo o porquê disso, desse cansaço. Tanto que tem lugares que tá bem agradável para mim, que eu super tranquilo. Mas quando não tá agradável, eu tenho que ir embora. Então tu conseguiu te superar, tinha as tuas limitações, não sabia que era uma condição do autismo na tua vida e tu foi diagnosticado com 44 anos. A partir de 44 anos, aí também tu começou a produzir conteúdo para as redes sociais, principalmente no Instagram, onde tu fala bastante sobre autismo, né? Quando eu comecei a estudar autismo, eu comecei a ver o que é certo e o que é errado dentro dessas redes sociais. E eu lia muita coisa dos médicos e eu via outras pessoas falando, mas aquilo que o médico falou não é aquilo que aquela pessoa falou. E eu comecei a ficar curioso para descobrir a verdade. Aí eu ia me aprofundando e eu comecei, mas as pessoas estão passando muita desinformação sobre autismo. Eu vou me dedicar a estudar para passar a verdade. Sim, uma informação mais assertiva. Mais acertada, né, da coisa, porque... Bom, a gente viu aquele caso do rapaz dizendo que era autista de suporte nível 3 dirigindo. Uma coisa que é incompatível. Então aquilo, de certa forma, me revoltava, tu entendeu? Mas não pode, isso aí vai me prejudicar eu também, tu entendeu?
Então, assim, aí eu comecei a estudar para descobrir. Tem muito equívoco. Semana passada, acho que tu falou para mim também de um amigo que foi consultar e o médico dele disse que ele não tinha como ser autista porque trabalhava, Porque ele trabalhava e ele tem deficiência intelectual. Sim. E trabalha. Então tu é uma prova, né, do quanto se tem potencial. Né? Uma pessoa com autismo tem potencial desde que ela tenha oportunidades, né? Isso, oportunidades. Eu tenho esse mesmo amigo, ele é batalhador também, tanto quanto eu. Ele tem um pouco mais de dificuldade, mas ele não é autista até então. Mas ele tem as mesmas dificuldades de luta que nem eu. Então, assim, ele também se inspira muito em mim. Mas como é que eu vou te dizer assim, chegar onde eu cheguei com 45 anos, com todo esse sofrimento que eu tive durante a vida, eu tenho aquela sensação que eu perdi muito tempo, entendeu? Que, eu tenho 45 anos, mas olha o quanto de... Aí que vem a questão do prejuízo, entendeu? Olha só quanta coisa... Eu fico um pouco triste por isso, sabe? Eu podia ter descoberto isso antes, podia ter me tratado antes, mas não existia. Isso me incomoda, sabe? Uhum. E eu quis estudar muito para descobrir, para meio que como fosse tirar o atraso. Sim. Por outro lado, tu conseguiu te superar. Porque eu costumo dizer que o laudo ele é extremamente importante, mesmo na idade adulta, para que a pessoa possa se conhecer um pouco melhor, se entender um pouco melhor. Né? Uhum. Mas tu é uma prova viva, assim, que não é o laudo em si que define uma pessoa, né? Não. Porque, como tu falou, o autismo sempre esteve na tua vida, né? Mesmo sem ter o laudo e sem saber qual era a tua condição, teus pais também não tinham esse entendimento que tem hoje, a sociedade não tinha esse entendimento que tem hoje. O laudo veio com 44 anos de idade e a partir dele tu decidiu então ajudar outras pessoas produzindo conteúdo, né, que possa agregar valor, enfim. E eu vou ser bem assim, falar pra ti que eu pensei assim, cara, me assumo autista, eu guardo pra mim, porque com 44 anos me assumir autista, o que as pessoas vão achar? Será que vai ser mais fácil ou mais difícil? Cara, teve momentos bem difíceis para mim, das pessoas não acreditarem, duvidarem de laudo. As pessoas que não têm nenhum tipo de estudo duvidaram do próprio laudo. E tu sabe muito bem que o meu laudo não foi um laudinho, entendeu? Foi um laudão. Não foi uma coisa assim, rasa. Então, assim, eu quer saber de uma coisa? Eu vou me assumir autista, não vou ter vergonha de usar o crachá, é uma condição que eu carrego, não vou esconder. E eu acho que se eu não escondendo, eu posso inspirar também as outras pessoas que são autistas a também a botar isso para fora, porque quando tu bota para fora, tu acaba ajudando outras pessoas também, entendeu? Então, assim, independente de onde eu vou, onde eu estou, eu sempre uso o crachá, não por uma questão que eu precise usar, mas uma questão de identificação, para ver que não é um bicho de 7 cabeças. Claro, o autismo a gente sabe que é uma suporte 3, suporte 2, é bem complexo, né? Dependendo do nível de autismo, a gente respeita isso, maior, né? Isso, mas um sofre bastante com muita coisa também, tu sabe disso. Então, assim, eu me colocando à frente de tudo isso, sendo autista, eu também vou ajudar aquela pessoa que está retraída lá. Mas olha só, eu tenho essa dificuldade, eu não vou sair, eu não vou fazer. Mas o Ricardo lá tá fluindo, as coisas dele funcionam. Então, é mais ou menos por isso que eu decidi usar o crachá para auto me ajudar, porque já me ajudou bastante, e também para ajudar as outras pessoas a ter um entendimento melhor sobre o autismo. Inspirar outras pessoas também, pessoas. Né? Então, esse é meu amigo o Ricardo, né? E nesse dia, 18 de junho, que é o dia do orgulho do autista, eu resolvi fazer esse vídeo, esse bate-papo com ele, então, até para externar o orgulho que eu tenho, né, pelo Ricardo. Nós somos amigos faz uns 8 meses, né? Uns 8 meses. Uns 8 meses que a gente caminha junto. Eu sou grato a Deus pela nossa amizade e eu desejo que tu continues crescendo, Ricardo. Né? Cada vez mais. Estudando, quem sabe fazendo disso uma terceira carreira profissional. Disso que eu digo, a questão de falar, né? Sobre o autismo, sobre a condição, continuar abençoando, influenciando outras pessoas também. Com certeza. Eu tenho já está me gerando uma vontadezinha de fazer psicologia. Que show. Então vamos ver. Então tá, meu amigo. Obrigado pela atenção. Valeu. Meus amigos. Valeu. Esse aqui é meu amigo Ricardo. Depois eu vou mandar um endereço no Instagram dele, perfil, para que você possa segui-lo.
e também continuar aprendendo mais sobre o autismo. Eu costumo dizer que a gente só respeita aquilo que a gente conhece, né? E graças a Deus, meu amigo Ricardo, ele tem produzido bastante conteúdo, tem ajudado muitas pessoas. Muitas pessoas chamam ele, né, no direct para conversar. Eu já estive em alguns eventos com o Ricardo que pais de pessoas com autismo, pessoas autistas, melhor dizendo, vieram conversar com ele. Teve um evento que teve um pai que chegou a chorar, né, vendo o Ricardo com um cordãozinho. E eu sei exatamente o que aquele pai sentiu e exatamente o que a presença do Ricardo trouxe para aquele pai, que era a questão de esperança, né? A esperança de que seu filho também possa crescer, se desenvolver, se colocar no mercado do trabalho, ter autonomia. Então, Ricardo, mais uma vez, parabéns. Valeu, Obrigado, meu amigo. Valeu. Tamo junto.